Você já acordou com um aperto no peito, sentindo uma falta de ar inexplicável, sem saber como será o amanhã? Ou talvez, no meio da madrugada, os seus pensamentos não te deixam descansar. A ansiedade é um dos males que veio com toda a força nesse século, mas será que ela está relacionada com a nossa falta de fé? Vamos buscar a resposta juntos na Palavra de Deus. Curte, comenta e compartilha e vem comigo! Olá, eu sou o pastor Kleber Martins. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meus irmãos, nós estamos vivendo a era da exaustão mental. O mundo moderno é uma máquina de moer emoções. E como pastor, uma das coisas que mais parte o meu coração é ver homens e mulheres de Deus sentados nos bancos da igreja, orando, jejuando, mas sendo consumidos por dentro por um monstro silencioso chamado ansiedade. E é aqui que nós precisamos quebrar um mito religioso terrível. Tem muito crente que está sofrendo calado porque ouviu em algum púlpito que a ansiedade é a falta de Deus, ou que quem tem Jesus não tem depressão e nem medo. Isso é uma falta de conhecimento bíblico. Grandes homens de Deus enfrentaram angústias severas. Elias pediu a morte debaixo de um zimbro. Davi escreveu dezenas de salmos relatando o seu desespero e a sua alma abatida. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, suou gotas de sangue diante da angústia do que estava por vir. Sentir medo do amanhã é humano. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo a ameaças. O pecado, a falha espiritual, não está em sentir a ansiedade bater a porta. O problema está em abrir a porta, fazer um café e convidar a ansiedade para morar na sua mente e governar as suas decisões. Isso é o problema. A ansiedade tenta roubar o seu hoje com medo de um amanhã, que muitas vezes nem vai acontecer. O apóstolo Paulo, escrevendo de dentro de uma prisão romana, um lugar escuro, frio, onde ele poderia ser executado a qualquer momento, nos entrega a chave de ouro da saúde mental no Novo Testamento. Abra aí a sua Bíblia ou acompanhe aqui comigo na tela. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Texto clássico, né? Essa palavra ansiosos no grego, originalmente, eu vou colocar aqui para vocês, significa merimal, que significa literalmente ter a mente dividida, ser puxado em direções opostas. É exatamente isso que a ansiedade faz com você. Ela puxa o seu corpo para o presente e a sua mente para o futuro. Ela fragmenta a sua alma. Lembra quando nós falamos aqui no canal sobre a falta de perdão no vídeo anterior? Nós aprendemos que a mágoa trava a vida espiritual. Bem, a ansiedade tem um efeito parecido, mas em um âmbito diferente. A ansiedade trava a nossa visão das promessas de Deus. Ela age como um ruído, uma estática ensurdecedora de rádio fora de sintonia, que nos impede de ouvir a voz doce e suave do nosso bom pastor. Quando você está em pânico, você não consegue lembrar do que Deus é soberano. O inimigo usa a ansiedade para te fazer esquecer o currículo de milagres que Deus já operou na sua vida. Sempre lembre disso. Aí você pode me perguntar assim, então pastor, como eu obedeço a esse texto? Como eu paro de andar ansioso na prática? Paulo não nos dá uma ordem vazia, ele nos dá um método espiritual infalível. Vou te entregar agora 3 passos práticos tirados do texto de Filipenses para você aprender a descansar em Deus hoje, agora. Passo número 1, identifique e nomeie o seu medo. O texto diz: apresente os seus pedidos a Deus. Sabe por que a sua oração muitas vezes não alivia essa ansiedade no peito? Sabe por quê? Porque às vezes a gente ora dentro do evangeliquez, usando palavras bonitas, mas não sendo completamente honestos com Deus. Geralmente nós dizemos: Deus, abençoa o meu amanhã. Mas quando nós deveríamos dizer, na verdade: Senhor, eu estou apavorado, porque eu posso ser demitido nessa sexta-feira e não tenho como pagar esse aluguel, eu preciso do Senhor, me ajuda. Coloque nome naquilo que te preocupa. A luz dissipa as trevas. Quando você tira o medo do porão escuro da sua mente e coloca ele na luz da presença de Deus, ele perde a força. Use a sinceridade, coloque tudo, abra o seu coração diante de Deus, como se você estivesse conversando com um amigo, porque Deus é o nosso Pai, mas também Ele é nosso amigo. Deus é onisciente e Ele já sabe o que você tem medo, mas Ele
exige um relacionamento direto, ele quer ouvir a nossa voz audível, ele quer que você fale com ele. A oração tira o peso dos nossos ombros limitados e coloca nos ombros do onipotente, o nosso Cristo, o nosso mestre. É o que diz em 1 de Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Passo número 2, filtrem rigorosamente os seus pensamentos. Do que você tem se alimentado? Tem muito cristão que quer ter paz com Deus, mas passa 4 horas por dia rolando o feed das redes sociais, consumindo tragédia e porcaria, fofoca, comparações irreais e notícias de crise. A sua mente é como um estômago espiritual. Se você engole lixo, você vai vomitar desespero, é inevitável. Você precisa blindar a sua mente. Troque o seu algoritmo, troque o tempo que você gasta lendo as piores notícias do dia pela leitura do livro de Salmos, pela palavra de Deus. O inimigo sopra no seu ouvido o tempo todo dizendo: e se der errado? E se a doença voltar? E se o dinheiro acabar? Você precisa responder a esse ruído demoníaco com a palavra de Deus. O meu Deus proverá todas as minhas necessidades segundo as riquezas da sua glória. Que bênção, que palavra! Isso tem que estar no nosso coração. Não aceite pensamentos intrusivos como se fossem verdades absolutas. Filtre a sua mente com a lente do Evangelho. Passo número 3, ação de graças. Preste muita atenção no versículo 6 de Filipenses 4. Paulo diz para orarmos e suplicarmos com ações de graça. Mas para que agradecer antes mesmo de receber a resposta? Porque a gratidão é o maior antídoto contra a ansiedade. Quando você começa agradecendo, o seu cérebro e o seu espírito são forçados a olhar para o passado e lembrar do que Deus já fez. Faça o teste hoje. Antes de pedir a Deus que resolva o seu problema impossível de amanhã, agradeça a Ele pelo problema impossível de 5 anos atrás que Ele já resolveu. Isso é um exercício da mente. Agradeça. Agradeça porque Ele abriu o mar vermelho na sua vida lá atrás, porque Ele abriu portas que antes eram impossíveis. Deus já fez milagres na sua vida, eu tenho certeza. Se Ele já cuidou de você no deserto do passado, por que Ele vai te abandonar nesse vale que você está passando agora no presente? A ação de graças alinha o seu coração com a soberania de Deus. Aquele que morreu por você na cruz não vai te deixar afundar agora. Deus está olhando para você desde o primeiro suspiro dessa ansiedade. Não deixe que nada te tire da santa vontade de Deus. Fique firme, ore, peça ajuda para as pessoas experientes e creia que Deus já está agindo na sua vida agora. Não há nada impossível para o Senhor. Creia que você vai vencer essa ansiedade, em nome de Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e o seu testemunho do que está passando, que iremos orar por você. Uma outra questão é, você está precisando tomar uma decisão importante e ouvir a voz de Deus para ter certeza no que vai agir? Fiz um vídeo explicando tudo à luz da palavra para vocês. Eu vou deixar o link aqui no card, dá uma olhadinha aí, continua aqui no nosso canal. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para não perder os nossos vídeos diários. E eu tenho um último convite especialíssimo para você. Ao meio-dia nós temos live aqui no canal, é a oração do meio-dia. São alguns minutos de devocional e oração diários para nos aproximarmos de Deus. Vem orar conosco, Deus tem feito milagres, de segunda a sexta, ao meio-dia, todo dia, aqui no nosso canal, do Pastor Kleber Martins. Vamos orar agora? Coloque sua ansiedade agora diante de Deus que eu vou orar por você. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, mais esse dia, mais esse vídeo, e hoje tratando de algo que tem perturbado corações de muitos, ó Pai, que é a ansiedade. E eu coloco isso nas tuas mãos, o Senhor sabe quem está assistindo esse vídeo, o Senhor sabe quem precisa, o Senhor sabe quem tem ansiedade momentânea, quem tem ansiedade constante, ó Pai. Às vezes é só um momento difícil da vida, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Deus amado. Toca o coração daquele que está colocando agora esse problema, essa causa em tuas mãos, e essa ansiedade que tem tirado o sono, que tem tirado a paz, que muitas vezes ficamos encurralados. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Abre porta na vida dos meus irmãos, e que eles sejam curados, ó Pai, que eles sejam restaurados, plenamente vivificados em Ti. Em nome de Jesus, nós entregamos essa ansiedade no Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Fiquem na paz, vivam para a glória de Deus, joguem essa ansiedade para o alto e depositem no Senhor. Até o próximo vídeo, um abraço.